Bom dia, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. Queridos, prestem atenção. Nós vamos continuar o nosso assunto de orações subordinadas adverbiais, certo? E nós vamos continuar de onde nós paramos, que na aula passada nós vimos 4 tipos de orações subordinadas adverbiais. Hoje veremos outros 5. Continuaremos então com o 5º tipo de oração subordinada adverbial, que vai ser a conformativa. E como o próprio nome já diz, a adverbial conformativa, ela vai trazer para a gente, vai estabelecer uma relação de conformidade. E o que é conformidade? É você estar de acordo com, conforme com, tá? É como se você estivesse concordando com algo ou com alguém, tá? E quais são as conjunções que nós vamos usar? As principais: conforme, como, segundo, consoante. Vamos ver aqui o exemplo. Tudo ocorreu como estava previsto. Observe que a oração principal, tudo ocorreu. A subordinada, ela vai funcionar em conformidade com a primeira. É como se ela estivesse concordando com o que foi dito na primeira oração. Tudo ocorreu como estava previsto, conforme estava previsto, segundo estava previsto. Então, observe que o sentido é de conformidade, é de concordar com o que foi colocado na oração 1 ou na oração principal, tá certo? Essa, na verdade, vai ser a nossa adverbial conformativa. Vamos à próxima. Oração subordinada adverbial comparativa. Ela é muito fácil, por quê? Porque vai estabelecer a relação de comparação. Nós vamos comparar uma coisa a outra, uma pessoa a outra, um lugar a outro, tá? E aí, quais são as principais conjunções que nós vamos usar? Como, que, do que, tá? Vamos ver aqui o exemplo. Recebeu a todos como um anfitrião. Observe o seguinte, eu, na verdade, estabeleci aí essa ideia de comparação. Recebeu a todos como um anfitrião. Então, eu estou comparando, né? Que a pessoa recebeu como um bom anfitrião, como uma pessoa que tem uma boa receptividade. Eu quero fazer uma observação. Geralmente, a oração subordinada adverbial comparativa, ela traz o verbo implícito, ou seja, oculto. Por quê? Para evitar repetição. Então, observe que o receberia aí, ele está implícito, ele não está escrito, mas você percebe pelo contexto. Então, geralmente, vai ser o mesmo verbo da oração principal e, por isso, em muitos casos, ele fica oculto, tá? Para evitar que se repita o mesmo verbo, mas vai ter o mesmo sentido de oração. A próxima oração subordinada adverbial vai ser a final. A final, gente, vai ter uma finalidade, tá? E finalidade vai ser a mesma coisa de um propósito. E quais são as principais conjunções ou locuções conjuntivas que nós vamos usar? Para que, a fim de que. Então, observem aí o exemplo. Os índios usaram as armas para que não invadissem suas terras. Oração principal, os índios usaram as armas. Olha aí a subordinada que vai ser a nossa adverbial. Qual foi a finalidade dos índios usarem as armas? Para que não invadissem suas terras. Então, observe que eu vou poder classificar essa adverbial aí, ou pela ideia, porque eu já sei que tem essa ideia de finalidade, foi a finalidade que os índios buscaram, ou pela locução conjuntiva, que é para quê. Então, pelas duas maneiras, vocês conseguem classificar a adverbial final, ok? Vamos à próxima, a oitava. Oração subordinada adverbial temporal. Como o próprio nome já diz, ela vai indicar o quê? Tempo. Então, vai trazer para a gente a circunstância, a ideia de tempo. Quando, enquanto, logo que, depois que, antes que, desde que. Olhem aí o exemplo. Todos fugiam para o abrigo quando soava o alarme. Observe que a oração subordinada aí, que é a oração 2, ela já vai trazer para a gente essa ideia de tempo, porque vai ser quando todos fugiam. Então, traz essa ideia de tempo para a gente. E aí, sempre que trouxer essa ideia de tempo, ela vai ser uma subordinada adverbial temporal. E as conjunções que aparecerão nas temporais são as que eu acabei de ler, tá? Quando, enquanto, logo que, depois de que, depois que, antes que, desde que. A última oração subordinada adverbial vai ser a oração subordinada adverbial proporcional. E como eu sempre peço para que vocês observem a palavra e tentem associar ao nome, né? Proporcional
vem de proporção, proporcionalidade. Então, vai estabelecer essa circunstância, essa ideia de proporcionalidade, tá? É como se nós estivéssemos medindo algo, tá? Quais são as conjunções que vão aparecer com mais frequência? À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, etc. Olha aí o exemplo. As duas locuções que aparecem com mais frequência são as duas primeiras, a medida que e a proporção que, tá? Aumenta a tensão à medida que a esquadra se aproxima. Então, observem que eu tenho aí essa ideia de proporção, de tamanho, de medir. Quando é que aumenta a minha tensão? À medida que a esquadra se aproxima. Então, é como se eu estivesse, na verdade, tentando aí direcionar ou trazer essa proporcionalidade para o tamanho da minha tensão. E sempre que trouxer essa ideia, essa circunstância de medida, de tamanho, de proporcionalidade, ela vai ser um adverbial proporcional, tá? Se eu falo assim, à medida que estudo, aprendo. Então, observe que eu estou medindo aí o quanto eu estou estudando, a proporção que eu estou estudando, tá bom? E aí vai ser adverbial proporcional. Finalizamos aí, galerinha, as subordinadas adverbiais. E vamos também finalizar o nosso módulo 1. Vamos acabar tanto o módulo habitual quanto o módulo suplementar, tá? E aí vocês farão duas atividades. Vocês farão no módulo 1, que serão as duas últimas, as duas páginas 114 e 115, as páginas 119, da 119 a 121, e no módulo suplementar, o último capítulo, que é o capítulo 5, tá? Da página 27 a 32. Com essas atividades aí, nós finalizaremos o módulo 1 e o suplementar 1, tá bom? Terminem, por favor. Assim que a plataforma estiver permitindo, vocês vão poder enviar tanto as atividades de agora como as anteriores que vocês ainda não mandaram. Não se preocupem com isso não, porque vocês não, na verdade, não ficarão prejudicados. Nós vamos aceitar todas as atividades que vocês fizerem, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo encontro.